Parte da vida de Roboão foi lida aqui pelo dirigente, o irmão Iedo, e nós vamos trabalhar um pouquinho alguns aspectos e algumas lições que nós podemos aprender com a revelação de Deus a respeito de Roboão. O que ele fez, o que ele demonstrou com a sua vida e o que isso serve de lição para nós, tanto pelos exemplos positivos quanto pelos exemplos negativos. Então, por favor, pode colocar, Guilherme, esse gráfico nós temos trabalhado nos últimos 2 domingos, para nos situar. Nós temos uma cronologia bíblica aqui do Antigo Testamento, do povo de Israel, e hoje pela manhã nós vimos Salomão aqui no limite até 931, quando o reino de Israel é dividido em tribos do sul e tribos do norte, e aqui nós temos o início do reino dividido com Roboão. Então, bem nesse limite, Salomão ele reina de 971 a 931 a.C. aproximadamente, e aí depois Roboão, seu filho, reina no seu lugar depois de sua morte a partir de 931, e nós vamos ver que ele ficou num período de aproximadamente 17 anos reinando sobre Israel. Então você pode manter a sua Bíblia aberta. Na verdade, nós vamos trabalhar um texto de 1 Reis, o texto que foi lido, 1 Reis 12, mas antes de você abrir sua Bíblia em 1 Reis 12, eu quero que você abra sua Bíblia em outro texto, tá bom? Isso vai nos ajudar a ver um pouquinho da vida de Roboão. Eu quero que você abra em 2 Crônicas, a partir do capítulo 9. Segunda Crônicas, a partir do capítulo 9, tanto o livro de Reis quanto o livro de Crônicas, eles contam com alguns detalhes em um livro e outros detalhes em outro livro, boa parte do mesmo período da história de Israel. A história da monarquia, Crônicas estende um pouquinho, Reis acaba antes, mas Crônicas estende um pouquinho esse relato, mas nós temos o mesmo período aqui. E em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 31, o último versículo do capítulo 9, nós temos a primeira menção do rei ali, Roboão, o início do seu ministério, logo após a morte do seu pai Salomão. Então no versículo 31 nos diz assim: descansou com seus pais, falando sobre Salomão, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós temos aqui o primeiro relato, o primeiro versículo que nos mostra sobre Roboão. Ele é o filho do grande rei Salomão, que nós vimos hoje pela manhã, e ele reinou por 17 anos em Israel. Israel, na verdade, é uma forma de nós falarmos, porque a partir da divisão do reino, nós tivemos as tribos do norte e as tribos do sul, e as tribos do sul, que Roboão reinou sobre essas tribos, ficou conhecida como Judá. Israel ficou conhecida as outras tribos, as tribos do norte. As tribos do sul eram compostas por Judá e Benjamim, e pegaram o nome de Judá, e a capital Jerusalém, onde Salomão havia, nós vimos pela manhã, construído o templo. Então Roboão continua reinando ali com a sede em Jerusalém, mas agora com um reino mais limitado. Há uma divisão. Ele fica com 2 tribos, reinando sobre 2 tribos apenas, e Jeroboão, que está na história que nós vamos considerar daqui a pouquinho, reina sobre as demais tribos de Israel, sobre as outras 10 tribos que ficarão mais ao norte. Então nós temos esse reinado dividido justamente no período de Roboão, e nós vamos considerar esse texto de maneira mais específica daqui a pouquinho, no texto de 1 Reis 12. Seguindo as informações sobre a vida de Roboão. Ele foi o primeiro rei sobre as tribos do sul, como nós falamos, que envolvia Judá, Benjamim, sacerdotes, levitas e demais fiéis ao Senhor. Vire sua página aí da sua Bíblia para o capítulo 11 de 2 Crônicas. Eu quero ler esse relato para você, 2 Crônicas 11. A partir do versículo 12, nos mostra um pouquinho dessa divisão e quem ficou de cada lado. Versículo 12 diz assim: e pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças, fortificou-a sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Então, com Roboão, Judá e Benjamim. Mas o texto continua.
Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizeram. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Então nós temos aqui o relato dessa divisão e quem ficou do lado de Roboão. Tribo de Judá, tribo de Benjamim, sacerdotes e levitas, porque o outro rei, nessa divisão, Jeroboão, das tribos do norte, ele construiu altares e bezerros de ouro, com medo de que o povo fosse até Jerusalém para adorar, e aí os sacerdotes foram eliminados ali do seu papel, porque ele constituiu outros sacerdotes para uma adoração falsa, e aí eles migraram para o sul. Sacerdotes, levitas e todos aqueles que eram fiéis ao Senhor, que queriam continuar adorando ao Senhor no templo, em Jerusalém, eles foram ao sul, e aí nós tivemos uma divisão. Quando você olha assim, 10 tribos e 2 tribos, parece muita diferença, né? Parece um povo pequenininho, um povo muito grande. Mas muitas pessoas migraram dessas tribos também, os fiéis ao Senhor migraram dessas tribos para o sul. E aí nós tivemos 2 grandes reinos aqui, né? O reino do sul e o reino do norte. E aí você, a partir daqui, você tem a divisão na sua Bíblia. Começa a falar dos reis. Reinou sobre Israel, reinou sobre Judá. Fez o que era bom, fez o que era mal. Aquela divisão que nós já vimos, característica do livro de Reis. Então é nesse período que isso acontece. No reinado de Roboão que essa divisão ocorre em Israel. O que mais nós temos aqui sobre a vida de Roboão, antes de entrarmos no texto específico que queremos considerar? Ele andou nos caminhos do Senhor logo após a divisão do reino, por 3 anos. O versículo que nós acabamos de ler, versículo 17. Diz que por 3 anos eles andaram no caminho de Davi e de Salomão. Parece que Roboão, logo após o problema da divisão, que nós vamos considerar, ele vê o problema, ele vê a sua necessidade e ele busca ao Senhor. Por 3 anos. É o que é dito aqui. Porém, logo depois desses 3 anos, quando o seu reino ficou estabelecido, fortalecido, ele abandonou os caminhos do Senhor. Já viu aquela pessoa que só busca ao Senhor quando quando tem problema? Parece que isso está acontecendo aqui. Quando estava tendo problema, ele buscou o Senhor. Aí o texto diz, depois que ele fortaleceu o seu reino, ele abandonou o Senhor. Depois que ele achou que ele estava no controle das coisas, ele deixou de seguir o Senhor. O versículo 1 do capítulo 12 de 2 Crônicas diz exatamente isso. Tendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. A partir do momento que ele se sentiu seguro, a partir do momento que ele se sentiu fortalecido o suficiente, ele abandonou a lei, os caminhos do Senhor. Depois disso, o que nós temos? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele conduziu Judá à idolatria, imitando a conduta das demais nações. Isso você tem lá em 1 Reis capítulo 14. Nós vamos para 1 Reis daqui a pouquinho, não precisa abrir agora. Mas lá em 1 Reis 14 nos relata isso, o que Roboão fez. Ele abandonou a lei, e aí ele começou a construir altares idólatras, começou a adorar falsos deuses, conduziu o povo para isso, imitando a conduta das nações, né, dos cananeus que moravam naquela terra onde Israel chegar, das nações ao redor. Então ele começa a se desviar cada vez mais do caminho do Senhor. Ele abandona a lei, ele começa a adorar falsos deuses, ele imita a conduta das outras nações. Tudo isso vai mostrando a decadência do reinado de Roboão. Como ele vai se afastando do Senhor com o tempo. Mas aí o Senhor providencia mais uma forma de trazer Roboão. Roboão é derrotado pelo rei do Egito. Aí em 2 Crônicas capítulo 12,
Continuação da leitura que nós fizemos do versículo 1, versículo 2, 3 e 4 diz assim: No ano 5º do rei Roboão, Sisague, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o Senhor manda um rei estrangeiro, o rei do Egito, e aí o que acontece? Roboão se torna servo desse rei, se torna um vassalo desse rei. A continuação do texto mostra isso, a partir do versículo 8, fala, o Senhor falando inclusive, que eles serão servos, para que conheçam a diferença entre a servidão do Egito, entre a servidão do Senhor e a servidão dos reinos da terra. Então, eles ficam por um tempo servindo o rei do Egito, e depois o Senhor os liberta. Porque Salomão não, Roboão se humilha diante do Senhor. E por causa disso, Judá não é completamente destruída. Os versículos 5 a 7 desse texto diz assim: Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisague se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisague. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Então olha o que acontece aqui. Parece algo contínuo na vida de Roboão. Ele se afasta do Senhor, tem problemas, se arrepende, ou volta para o Senhor aparentemente. O Senhor, ele fica um tempo, parece que está tudo tranquilo, ele se esquece da lei, cai para a idolatria, abandona o Senhor manda um rei do Egito para ir lá conquistar Jerusalém, tornar ele um servo, um escravo, um vassalo, e aí ele se arrepende, se humilha diante do Senhor, e o Senhor vai lá e deixa ainda por um tempo ali sob o domínio dos egípcios, mas fala que não os destruirá totalmente, que em breve iria tirá-los desse jugo. Parece um período da história de Israel, em que isso acontece muito, que nós citamos nas últimas mensagens, que é o período dos juízes. No período dos juízes, o povo se rebelava contra o Senhor castigava o povo, ficavam sob domínio estrangeiro, o Senhor levantava um juiz, um líder, libertava o povo adorava o Senhor, esquecia do Senhor, abandonava o Senhor, caía para a idolatria, o Senhor castigava o povo, eles se arrependiam, mandavam um libertador. Era um ciclo que ia acontecendo no livro de Juízes, que acontece muito aqui durante o reinado de Roboão também. Pelo menos por 2 vezes. Isso acontece aqui, na história, na passagem que nos relata sobre Roboão. Isso já de cara nos mostra uma lição que nós precisamos aprender. Nós vamos fazer as aplicações no final, como temos feito durante essa série de mensagens, mas de cara nos mostra algo que é importante nós sempre lembrarmos. É fácil, é muito fácil muitas vezes se esquecer do Senhor, da fidelidade, do temor, do amor ao Senhor quando tudo está bem. Muitas vezes nós dobramos nossos joelhos, oramos em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio aos conflitos da vida, mas quando tudo está tranquilo parece que nós nos acomodamos de alguma forma. Parece que nós esquecemos desses princípios. E às vezes o Senhor utiliza essas turbulências para nos fazer lembrar. Utiliza essas dificuldades para nos dar um chacoalhão, para que nós voltemos nosso coração para Ele. Isso acontece em toda a vida de Roboão. Então isso é um relato básico do que aconteceu com Roboão, do que aconteceu em sua vida. E aí nós queremos destacar hoje, agora você pode ir lá para 1 Reis capítulo 12, a falta de sabedoria ou a tolice de Roboão. Pela manhã nós destacamos o quê? A sabedoria de Salomão. E aqui nós queremos fazer o contraponto, para aqueles que estiveram pela manhã. Da falta de sabedoria, da tolice de Roboão, no lidar com uma situação específica que conduziu à divisão do reino. Então, 1 Reis, capítulo 12, o texto foi lido, então não vou reler agora, mas vamos ler
aos poucos alguns versículos do texto, só para te lembrar o que está acontecendo na história. Salomão morreu, Roboão é instituído como novo rei, mas aí há um clima de tensão. Algo acontece aqui no meio do povo e nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, versículos 1 a 4 nos diz assim: Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Então, Salomão morreu, e agora todo o povo se reúne para fazer Roboão, seu filho, rei, no lugar dele. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui nos ajuda, tá bom? Se você voltar alguns versículos e capítulos, versículos do livro de Reis, em 1 Reis 11, você vai ver um pouquinho da história, o que está acontecendo. Salomão, no final do seu reinado, o que aconteceu com ele, como nós vimos? Ele começou a adorar os deuses estrangeiros das mulheres, daqueles acordos políticos que foram feitos, e ele se casou com diversas mulheres, e ele começou a cair para a idolatria. E aí o que o Senhor faz? O Senhor fala que iria, por causa disso, trazer conflito no reino, dividir o reino, isso já havia sido prometido. E Jeroboão, que era até o momento um servo de Salomão, ele cuidava do trabalho forçado, do trabalho escravo, vamos colocar assim, no reinado de Salomão, ele se levanta contra o rei. Aí o que Salomão faz? Quer matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. E aqui, quando Salomão morre, Jeroboão volta. Nesse momento ele está voltando, porque já havia sido inclusive profetizado a ele, que ele também seria rei em Israel. Então ele está voltando nesse período, e ele reúne o povo de Israel, e chega diante do novo rei, do herdeiro do trono, e fala: olha, o seu pai, ele colocou um jugo pesado sobre nós. Alivia esse jugo, e nós te serviremos. Essa é a proposta de Jeroboão com o restante do povo para um novo rei, Roboão. Então o que nós temos aqui em primeiro momento é que a tolice de Roboão ela é testada em meio a uma situação de tensão. Uma situação diferente da que Salomão viveu. Lembra do que nós vimos hoje pela manhã? Salomão viveu em um período de paz, em um período de muita riqueza, em um período de tranquilidade no reino de Israel. Mas Roboão já começa, primeiro dia de reinado, assumiu a presidência da república, primeiro dia já tem conflito. Primeiro dia do seu governo já tem tensão, já tem gente reivindicando coisa lá. Já tem gente chegando diante do rei e dizendo: olha, seu pai, ele fez um jugo pesado sobre nós. Como nós vimos pela manhã, o reino de Israel na época de Salomão era um reino muito rico. Mas o que aparentemente nos demonstra pela queixa do povo, que era muito rico, mas também havia abuso ali. O povo trabalhava muito para que o rei tivesse muita riqueza. Então o povo se cansa disso e fala: olha, nós queremos que você alivie o jugo que seu pai colocou sobre nós. O jugo colocado sobre nós está muito pesado. Se você fizer isso, nós te serviremos. Essa é a proposta feita a Roboão. Alivia o jugo que seu pai nos deu, e nós te serviremos. Então, Roboão, eu vou trocar a mensagem inteira. Roboão responde, num primeiro momento, de maneira aparentemente sábia. A sua tolice é mascarada por uma decisão aparentemente sábia. O que ele faz no primeiro momento? Versículos 5 a 7. Ele lhes respondeu: ide-vos e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Ele faz aquele conselho que geralmente a gente dá. Pensa antes de responder. Não responde de bate-pronto. Pensa, analisa, alista prós e contras, vê toda a situação, depois você responde. A primeira coisa que ele faz é essa: voltai daqui a 3 dias que eu vou trazer uma resposta para você. Ele não responde impulsivamente, imediatamente, ele manda o povo voltar. Segunda coisa que ele faz,
ele vai consultar os conselheiros, os anciãos, os conselheiros que tinha na corte real, do seu pai, inclusive, que foi um homem muito sábio, como nós vimos hoje pela manhã, conhecido por sua sabedoria, e ele tinha conselheiros. Então, o que Roboão faz? Ele vai consultar esses conselheiros. Versículos 6 e 7 nos diz assim: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, que tiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda este povo? Eles lhes disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Então, no primeiro momento, nós temos aqui essa atitude de Roboão de considerar, de parar, de pensar aparentemente, de ouvir os conselheiros, os sábios, aqueles que andaram com seu pai. É uma decisão aparentemente muito sábia. Se o texto parasse aqui, nós falaremos: olha que homem sábio. Ele não respondeu de bate-pronto, ele está considerando a proposta, ele foi ouvir os sábios, ele foi ouvir os mais velhos, ele está considerando tudo que está acontecendo. É uma decisão aparentemente sábia. Porém, o texto continua. E a tolice de Roboão, ela é exposta por sua arrogância. O versículo 8, logo após ele sair da presença dos sábios, diz assim: porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então ele foi lá, ele parou, ele ouviu, mas ele desprezou. Ele quis ouvir a sua turma, ele quis ouvir o pessoal da sua época, e ele despreza o conselho dos sábios, dos mais velhos. Não pense aqui em Roboão como um menino, tá bom? Ele começa a reinar com 41 anos. Então ele não é um jovenzinho. Com 41 anos ele começa a reinar sobre Israel. Quando falo jovens aqui da sua época, não eram jovens de 18 e 20 anos. Mas não eram os conselheiros de Salomão, os anciãos, aqueles que tinham andado com Salomão. Era o pessoal da sua época. É aquele conselho que às vezes se dá para o mais jovem, que o pai dá para o mais jovem, e o jovem responde como? Na minha época eu falava: nada a ver. Ontem eu descobri, os adolescentes, jovens, ontem lá na Aljubra, eu descobri que eles não falam mais essa expressão. Eles falam: mete o louco. Foi a expressão que me falaram que é agora, é a gíria da moda agora. Nada a ver. É a expressão utilizada. Ele ouve, não considera, aparentemente está próximo, quer ouvir, mas ele demonstra arrogância, ele despreza o conselho dos mais velhos. É o que o texto diz. E sua arrogância é exposta em meio a tudo isso. E o texto continua. A sua tolice é revelada também na disposição em ouvir apenas o que ele deseja. Versículos 8 e 9. No conselho dos jovens, dos mais jovens, versículo 9 e 8 nós já lemos. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E o versículo 10, já a resposta dos jovens: e os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Roboão estava disposto a ouvir o conselho daqueles que pensavam como ele, daqueles que faziam parte do seu grupo,
Ele queria ouvir, no final das contas, apenas aquilo que ele desejava. E tem muita gente que faz isso hoje na nossa sociedade, que é uma sociedade cheia de conselhos. Exatamente, pluralista. Então você vai pedir conselho para alguém, a pessoa fala aquilo que você não quer ouvir, você pede conselho para outro que vai falar aquilo que você quer ouvir. Vai ter sempre alguém para falar aquilo que você quer ouvir. Não, isso aí não, você não tem problema. O que importa é ser feliz. Esse negócio, não, você não tem nada a ver. Seja feliz. Faça aquilo que você deseja. Vai ter sempre alguém para dar o conselho que você quer ouvir. Você sempre vai encontrar. E é o que Roboão fez. Ele foi em busca de um conselho que lhe agradava. Ele foi em busca de um conselho que demonstrava aquilo que ele queria no final das contas. Ele não considerou os sábios, os mais velhos, mas sua arrogância levou a buscar o conselho exatamente onde ele sabia o que ele iria ouvir, exatamente aquilo que ele queria fazer. A sua resposta, parte do texto nós já lemos, e ele dá exatamente essa resposta que os jovens sugeriram para ele. Ele chega diante do povo, e o versículo 13 diz: dura resposta deu o rei ao povo, porque, novamente, desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E falou segundo os jovens. Aí ele fala aquela expressão dos jovens lá, né? Meu dedo mindinho. Vocês estão achando que o jugo do meu pai foi pesado? Meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Vocês estão reclamando dele? Agora vocês vão ver. O jugo vai ficar mais pesado ainda. Vocês faziam um trabalho forçado, ele castigava você com os açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Escorpiões aqui não pensam no bicho, no animal, tá bom? Escorpião, em outra versão aí na NVI, vai estar algo pontiagudo. Porque o escorpião era aquela seta de metal que ficava na ponta do açoite, para que quando desse o açoite entrasse na pele, no indivíduo. Então vocês estão reclamando dos açoites do meu pai, eu vou colocar escorpião agora para quando tiver o açoite entrar dentro da sua pele aí, para você parar de reclamar. Essa é a resposta que Roboão dá para o povo. Já pensou? Está fazendo chegou diante do seu chefe para fazer algum tipo de pedido, né? Que tipo de resposta que é essa que é dada? Está reclamando? Mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Você lembra? Quando o povo, Moisés, liderado pelo Senhor, falou: deixa meu povo ir. Ah, esse povo está desocupado? Então agora eles vão ter que trabalhar mais. O que Roboão está respondendo para o povo é basicamente isso aqui. Vocês estão reclamando? Vocês estão achando que meu pai era duro? Vocês não me conhecem mesmo. Essa resposta arrogante, dura, autoritária que Roboão dá e que expressa e revela a sua tolice no texto. E qual que é a consequência disso? Qual a consequência que nós vemos no texto? Provocou sérias consequências em Israel, como divisão e morte. Nós não podemos esquecer, isso foi lido no texto, nós já citamos, que tudo isso, versículo 15 diz assim: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O Senhor não está refém da situação aqui, pelo contrário. Ele está dirigindo toda a situação. Mas isso não tira a responsabilidade e a tolice de Roboão na história. Ele é tolo em suas atitudes, ele é arrogante, ele é orgulhoso em suas atitudes. Isso provoca uma série de consequências. Isso promove a divisão do reino, como nós vimos. Isso promove morte. Versículo 18. O rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalham forçados. Olha que estratégia. Olha que tolice. O rei acabou de responder para o povo: olha, vocês estão reclamando muito, eu vou castigar vocês. Aí o povo fala: então, olha, vamos embora. Não queremos seguir o rei. Vamos outro rei sobre nós. E abandonam. Aí o que o rei faz?
manda o chefe dos trabalhos forçados, o cara que justamente castigava aquele povo que estava cansado, estava pedindo alívio, manda esse homem para ir lá falar com o povo. O que acontece com esse homem? Ele morre, o povo mata ele. Continuação do versículo 18. Porém, todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Ele tem que fugir. Porque o povo se volta contra ele. Toda a valentia dele agora foi embora. Todo o discurso duro, ele tem que fugir. O povo se voltou contra ele. Consequências da sua tolice. Consequências de não ouvir o conselho, de não considerar o Senhor desde o início do seu reinado e depois o arrependimento. Consequência dos atos do seu pai no final da sua vida, que também se desviou dos caminhos do Senhor. Todas as consequências que vão acontecendo por causa da falta de sabedoria. Por causa da tolice de Roboão. E o que isso nos ensina? Eu quero conduzir para as nossas aplicações agora. O que essa história de Roboão nos ensina? Esse episódio específico. Não vamos pegar a sua vida como um todo agora, mas esse episódio específico. O que ele nos ensina? Quais lições nós tiramos? Quais lições de vidas nós temos? Em primeiro lugar, a tolice do nosso coração é testada em meio às dificuldades da vida. Às vezes eu ouço o seguinte discurso: não, mas a pessoa está reagindo assim, de maneira tola, pecaminosa, indo contra o Senhor, porque ela está passando por muito problema. Mas é exatamente aí que nossa fé é testada. Que nossa dependência do Senhor é testada. Quando está tudo tranquilo, quando está tudo indo bem, as coisas caminham aparentemente mais naturalmente. Nós precisamos de sabedoria, de perseverança, de paciência, de domínio próprio, de amor ao próximo, de perdão, quando as coisas estão em conflito, quando há tensão, quando há dificuldade. E a falta de sabedoria, a tolice de Roboão foi testada, foi demonstrada em meio à tensão, em meio à dificuldade que surgiu no reino. A grande questão é que as dificuldades da vida, elas servem, muitas vezes, para expor a nossa realidade, para expor o nosso coração, para expor em quem nós confiamos, em meio aos problemas, para expor aonde nós estamos buscando sabedoria, ou não estamos buscando sabedoria. A tolice do nosso coração, muitas vezes, ela é revelada, ela é testada em meio às dificuldades. Então não caia nesse falso discurso de que, porque eu estou passando por dificuldade, eu posso agir de maneira tola, pecaminosa, o Senhor entende o que eu estou passando e não tem problema. Não! O Senhor utiliza as dificuldades para nos fazer crescer. Ele quer que nós aumentemos em sabedoria em meio às dificuldades, em meio às tensões da vida. E não que simplesmente isso sirva só para, é uma dificuldade, vamos passar por ela e reagir de qualquer forma. É a maneira do Senhor nos formar, é a maneira do Senhor nos ensinar, nos fazer crescer. Além disso, outra lição que nós aprendemos: a tolice pode ser mascarada por atitudes exteriores, de aparência de sabedoria. Isso pode se dar de várias formas, de várias maneiras. Mas a verdadeira sabedoria não está em aspectos exteriores. Ela é revelada também em aspectos exteriores, mas ela não está em aspectos exteriores. Pode-se fingir ser alguém sábio. O próprio Salomão disse que até o tolo se passa por sábio quando está calado. Fala isso no livro de Provérbios. Até o tolo se passa por sábio quando se cala. É o que Salomão diz. E Roboão, no primeiro momento, tem atitudes aparentemente sábias. Aparentemente, no primeiro momento, ele vai buscar conselho. Ele vai considerar. Mas isso não é revelado na sua prática. E talvez uma das coisas que nós mais vivenciamos hoje no meio do ministério do aconselhamento bíblico são pessoas que vêm buscar conselhos, mas na verdade elas só querem ser ouvidas.
Na verdade, elas só querem alguém para concordar com ela e passar a mão na cabeça dela. Na verdade, elas só querem alguém que vai dar algum tipo de justificativa para aquilo que ela está fazendo. E quando é confrontada, o que ela faz? Vai embora. Porque não quer ouvir. Porque não quer considerar. Só quer ter uma aparência de sabedoria. Só quer ouvir aquilo que deseja. Como nós vemos na continuação da história. Se nós vimos pela manhã que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, nós vemos nessa história que a arrogância é o princípio da tolice. A tolice é revelada por um coração arrogante, que acha que está sempre certo, que sempre acha que tem a razão, que não importa o quanto sabe, não importa o quanto estudou sobre o assunto, não importa o quanto está vivendo algo ou não, acha que sempre tem as melhores ideias, acha que sempre está com a razão, acha que sempre está fazendo o que está certo e todos ao redor estão errados. Os pais, os filhos, os membros, o pastor, a liderança, todo mundo está errado, eu estou certo. Arrogância é o princípio da tolice. Robão não ouviu o povo, Robão não ouviu os conselheiros do reinado, mas ouviu apenas aquilo que ele queria ouvir. Isso demonstrou a sua tolice. Isso demonstrou a sua falta de dependência do Senhor. Nós vemos também na história que a tolice se manifesta na busca de conselhos e conselheiros que se deseja ouvir. Nós vivemos na época do acesso à informação. Você consegue facilmente acessar qualquer tipo de informação hoje em dia. Isso é ótimo por um lado e péssimo por outro. Primeiro porque nos conduz muitas vezes à superficialidade. Não a busca profunda do estudo da informação, mas a busca superficial, por meio de qualquer consulta rápida. Segundo, porque, como nós falamos com relação à máscara da sabedoria, ela também pode servir de apoio para qualquer tipo de visão que eu tenho. Então, se eu recebo uma exortação e isso me incomoda, eu não simplesmente falo assim. Antigamente você tinha duas opções. Eu me arrependo ou eu endureço o coração. Hoje em dia existe uma alternativa mista, aparentemente. Na verdade é um endurecimento do coração, mas ela soa como até espiritual. A pessoa fala algo, não, mas você não pode fazer isso, biblicamente isso aqui. Ah, mas eu não concordo. Não é tão duro como, não quero isso para a minha vida, não acredito nisso. Eu simplesmente não concordo. Eu tenho um outro ponto de vista sobre o assunto. É sutil. Mas muitas vezes é tão rebelião quanto a primeira. Eu não estou falando que não existem outros pontos de vista. Entende isso, entenda isso. Não estou falando que não existam possibilidades de interpretação, não estou falando nada disso. Eu estou falando que muitas vezes isso é usado na nossa cultura como justificativa para racionalizar o nosso pecado. Ah, eu não concordo. Com que base? Nenhuma, mas eu não concordo. Com que argumento? Nenhum, mas eu não concordo. Na época relativista que nós vivemos. Então a tolice se manifesta na busca de conselhos e conselheiros que você deseja ouvir. Você sempre vai encontrar alguém para concordar. Você sempre vai encontrar alguém que vai pensar que nem você. E é gostoso quando você encontra, né? Mas pode estar errado. E pode te conduzir para uma tolice cada vez maior. Então a consideração da sabedoria vinda do Senhor por meio da sua palavra é fundamental. A tolice se manifesta em nossa forma de falar e agir. É isso que nós vemos aqui, por meio da vida de Roboão também.
revelada na sua expressão ao povo, na resposta dura dada, na arrogância revelada por meio das palavras e ações, ali no texto. O Senhor nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina, que a boca fala do que está cheio o coração. A tolice, ela se manifesta em nossa forma de falar e em nossa forma de agir. Em nossa forma de trazer à tona aquilo que está lá dentro. Porque tem muita gente que fala, às vezes até o que é certo, mas a forma de falar demonstra a tolice que existe no coração, mesmo que o conteúdo esteja certo. Mas a forma de agir revela isso. Mas as duas coisas, o conteúdo e a forma, demonstram a tolice que existe no coração. E por fim, nós vemos que a tolice traz sérias consequências em nossos relacionamentos, em nossa vida com Deus. Nós falamos isso pela manhã, falando sobre a sabedoria de Salomão, que muitas pessoas, elas têm o entendimento intelectual, mas têm dificuldade de vivenciar isso na prática. Tiago, no Novo Testamento, o autor da epístola, ele nos mostra que sabedoria na Bíblia é algo muito prático, relacional, não intelectual apenas, mas demonstrada por meio dos relacionamentos. Então aquela ideia de que não, eu conheço o Senhor, eu tenho vida com o Senhor, eu estou crescendo no conhecimento de Deus, eu oro, mas eu não suporto me relacionar com as pessoas, é falsa. Biblicamente mentirosa, segundo João. Não dá para eu amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo. A verdadeira sabedoria se revela nos relacionamentos e também na vida com o Senhor. Se revela no trato, no lidar com amor, com perdão, com compaixão, com paciência para com o próximo. E a tolice também se revela nessas situações. Se revela no não considerar o pai e a mãe. Se revela na falta de perdão. Se revela na falta de doação com relação ao próximo, quando se pensa só em si mesmo. Se revela em diversas situações por meio dos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos são uma evidência muito grande da nossa vida com o Senhor. Nosso trato revela muito da nossa sabedoria ou da ausência dessa sabedoria em nossa vida. E a forma como Roboão lidou com o povo, as consequências que isso trouxe, revelou a falta de sabedoria, ou a tolice que existia em seu coração. Então, meu irmão, se você esteve pela manhã, você pegou os dois exemplos. As duas lições. A vida de alguém sábio, e que tinha como fundamento da sua sabedoria o temor do Senhor. E ele mesmo escreveu isso, como nós vimos pela manhã. Alguém que buscou o Senhor, foi dependente, humilde, considerou o Senhor, quis agradar o Senhor. Por outro lado, nós temos a tolice, revelada por meio da arrogância. Revelada por meio da desconsideração do Senhor, da sua palavra, dos conselheiros, para fazer exatamente aquilo que gostava, aquilo que desejava. E você sabe que esse é o lema da nossa cultura, né? O lema da nossa cultura é o lema da arrogância. Faça aquilo que você deseja. Vá atrás dos seus sonhos. Se você não correr atrás, ninguém vai correr por você. As outras pessoas muitas vezes são obstáculos para você conseguir a sua verdadeira felicidade. Esses são os lemas da nossa cultura. Você já pode ver que são lemas permeados de tolice. E não da verdadeira sabedoria, que vem do Senhor, do relacionamento com Ele, da doação com o próximo, do serviço para a glória de Deus.
Por isso, meu irmão, meu desejo, minha oração, é que nós sejamos sábios. Como isso? Por meio do temor, por meio do amor ao Senhor, por meio do matar do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa arrogância, para que o Senhor seja visto em nós e a sabedoria dele seja reconhecida. Que glória seja dada a ele através do nosso viver, através dos nossos relacionamentos, através da nossa compreensão e visão e atitude e vivência da vida. Mas não para que isso traga algum tipo de promoção pessoal, orgulho pessoal, mas para que o Senhor seja glorificado por meio do nosso viver. Vamos orar.